Ciao ragazzi, oggi imparleremo gli articoli indeterminativi di maschili e femminili. Andiamo! Na aula de hoje, pessoal, eu quero ensinar para vocês os artigos indefinidos. No português, nós temos um, uma, uns, umas. Da mesma forma e de maneira muito semelhante, nós temos também na língua italiana. Vamos conferir? Artigo indefinido masculino. No português nós temos o um, no italiano nós também temos o um, mas prestem atenção, esse um é escrito com a letra N, ok? O artigo indeterminado que se refere ao no sentido indefinido feminino é o una. Então, no português nós temos uma, no italiano, una, também com N, ok? Uma outra forma do artigo indefinido masculino é o uno, e aí já se difere um pouco do nosso português. Vou explicar para vocês em que situações nós usamos. O formato indefinido feminino é o um apóstrofe. Vamos seguir aqui. Em que caso eu uso o N? Usa-se antes de substantivos masculinos que começam por consoante. Exemplos: um vaso, um ragazzo, um banco. No caso, um vaso, vaso, nós pronunciamos da mesma forma, mas no italiano é com Z. Um ragazzo, um menino, e um banco, também muito semelhante ao português, um banco, ok? Além disso, ele é usado também antes dos substantivos masculinos que começam por vogal, excluindo o i, certo? Que é considerado uma semivogal. Então, alguns exemplos de quando eu uso o um. Un amico, un namore, un amore, un incubo, un elefante, um uragano, um orologio, que traduzido nós temos um amico, um amigo, um namore, um amor, um incubo, um pesadelo, um elefante, um elefante, um uragano, um furacão, um urologio, um relógio, um urológio, perdão, um relógio. E vamos para a segunda parte. Quando eu uso o uno, agora sim uma novidade, né? Já que no português a gente não tem o uno. Usa-se antes de substantivos que começam por Z, S, a chamada impura, seguida por consoante, no caso, GN, PN, PS, X e com a semivogal novamente sendo uma exceção, I. Então, os exemplos. Vamos lá. Uno zio, uno scopo, uno giorno, uno gnomo, uno pneumatico, uno psicologo, uno xilófano, uno hiato. Traduzindo,
uno zio, um tio, uno gnomo, um objetivo, um pneumático, um pneu, um psicólogo, um xilófono, um xilofone e um hiato, que no italiano é com I, hiato é o mesmo do nosso hiato, que é com H. Certo? Agora vamos aprender quando usamos una, un, apóstrofe. Una usa-se antes dos substantivos femininos e elide-se em un apóstrofe diante de uma vogal. Então, o una antes de uma vogal vai virar o un apóstrofe. Certo? Deu para entender um pouco melhor agora, né? Seguindo a mesma regra do artigo definido. Então, vamos lá. A mesma regra do lá, que é o artigo definido. Esempio. Una borsa, una casa, una donna, una fiera, una iena, un'anima, aí já entra o apóstrofe, um apóstrofe. Un'anima, un'elica, un'isola, un'unghia. Traduções. Una borsa, uma bolsa. Una casa, uma casa. Una donna, uma mulher. Una iena, uma feira. Un'anima, uma iena. Un'elica, uma alma. E un'unia, un'elica, un'isola, uma hélice. E unia, uma unha, tá? No italiano, unghia, unia. Attenzione! É necessário prestar um pouco de atenção para não errar com o uso do apóstrofe com o artigo indefinido em italiano. Um sem apóstrofe é usado antes dos substantivos masculinos que começam por vogal, tá? Um sem apóstrofe usado antes de substantivos masculinos que comecem por vogal. Exemplo, unanas, um orológio, um urângano. Agora, o um com apóstrofo, antes de substantivos femininos que começam por vogal. Un'ombra, un'amaca, un'idea. Traduzindo, un'ombra, uma sombra, un'amaca, uma rede, un'idea, uma ideia, tá? Ideia se escreve da mesma forma que no inglês, o idea, né? I-D-E-A. Certo? Agora, lembrando que o um sem apóstrofe é usado antes do substantivo masculino, que começam por vogal, como eu li agora, e o um apóstrofo antes de substantivos femininos, que começam por vogal. Tá? Novamente, un'ombra, un'amaca, uma ideia. O uso do apóstrofe é muito importante na língua italiana, uma vez que nos ajuda a distinguir o gênero das palavras, ou seja, se são masculinas ou se são femininas. Substantivos, por exemplo, como artista e ensinante, podem ser tanto masculinos quanto femininos. Em português, são chamados de substantivos comuns de dois gêneros. Um ensinante, um artista. Um professor, um artista. Indica que estamos usando o masculino. Um ensinante, um artista. Um apóstrofe ensinante e um apóstrofe artista significa que nós estamos falando de uma mulher, né? De um profissional feminino. Perceberam que o substantivo italiano artista se comporta exatamente como em português. Então, da mesma forma que o português, a gente precisa
do artigo para saber se eu estou me referindo a uma pessoa, a um homem, né? A uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. O artista, a artista. Da mesma forma, o professor e professora pra gente muda, mas o artista se comporta da mesma forma que no português. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima. Fique atento. Tchau, tchau.